Shalom, galera! Seja bem-vindo aqui no meu canal, nesse quadro Curiosidades da Bíblia. Pessoal, hoje está fantástico. Muitos dizem que Pedro era iletrado no sentido de não saber ler, nem escrever. Só que hoje nós vamos explicar isso dentro do contexto. O que significa o Pedro ser iletrado? Por que as pessoas dizem isso? Mas vamos entender isso dentro do contexto original. Mas antes disso eu digo para você, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, dê aquele like. Se você tiver alguma curiosidade na Bíblia, escreve aqui nos comentários que nós vamos estar fazendo um vídeo explicativo, trazendo luz e clareza. E vamos lá, vamos saber se Pedro realmente era iletrado no sentido de ler e escrever. Roda a vinheta, produção! E voltamos, pessoal! Olha lá, Pedro era iletrado no sentido de não saber ler e escrever? Sim ou não? E rufam os tambores. E lá vem a resposta: não! Pedro, pessoal, ele sabia sim, tanto a ler como a escrever. Pessoal, iletrados são considerados aquelas pessoas que não são rabinos. Ou seja, preste bem atenção, iletrados são aqueles que não são versados, não são pessoas expertas no assunto em relação tanto às tradições rabínicas ou ao hebraico, ou seja, aquelas pessoas que não conseguiram passar numa escola rabínica. Essas pessoas que não conseguem passar numa escola rabínica, elas são consideradas iletradas. Pessoal, todo judeu, ele sabe ler a Torá, mas nem todo judeu, ele é letrado. Nem todo judeu consegue entrar para uma escola rabínica. Nem todo judeu consegue entender, compreender todas as leis e os princípios da Torá, mergulhar a fundo, saber de cor, recitar. Sabe por quê? Os discípulos de Yeshua, os discípulos de Jesus, a maioria deles, a média de idade deles era entre 13 e 20 anos. Então, todos eles eram pessoas inexperientes, pessoas que foram reprovadas, de que não faziam parte de uma escola rabínica. Preste bem atenção, Pedro fazia parte desse grupo que foi reprovado, que não passou na escola rabínica. Então era uma pessoa que automaticamente, aos olhos humanos, ele não tinha o know-how, ele não tinha a expertise do negócio. Para quê? Para estar sentado do lado de um rabino, para aprender com o rabino. Automaticamente, ele foi considerado uma pessoa iletrada pelos homens na terra. Só que Deus tinha um propósito muito maravilhoso na vida de Pedro, aonde Pedro ia aprender com o rabino dos rabinos. Oh glória! O plano de Deus para a vida de Pedro ia muito mais além daquilo que ele pensava, daquilo que ele sonhava, daquilo que ele imaginava. Ele poderia ter sido rejeitado pelos homens aqui da terra, mas pelo Deus Todo-Poderoso, ele foi escolhido para uma grande obra, ele foi escolhido para algo poderoso, e o próprio rabino dos rabinos iria ensinar Pedro, iria ser o mestre de Pedro, iria ser o rabino de Pedro. Oh glória! Então, pessoal, nós vemos Pedro foi reprovado numa escola rabínica, só que agora Pedro iria primeiramente estar se especializando em uma outra área, ou seja, pescaria. Pedro iria se tornar um camarada especialista em pescaria. E o rabino dos rabinos, o mestre dos mestres, iria buscar Pedro, iria até Pedro, iria chamar Pedro
para uma grande missão. Preste bem atenção. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19, está dizendo assim: e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vou ler novamente: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Oh glória! Então veja, o mestre dos mestres viu que Pedro foi rejeitado por uma escola rabínica. Pedro agora é especialista em pescaria. Então o mestre Yeshua vai até Pedro e diz: eu estou te chamando. Você pode ter sido um homem rejeitado e letrado pelos rabinos, só que para mim você é um escolhido. Eu tenho uma grande obra na tua vida. A partir de agora vou te fazer pescadores de homens. Sabe por quê? O propósito que eu tenho na sua vida é o propósito do reino dos céus. Então aqui eu aprendo uma grande lição, que a rejeição do passado ou do presente não vai anular a promessa que eu tenho no futuro. As pessoas podem ter te rejeitado no passado, ou as pessoas podem estar te rejeitando hoje, só que a promessa do futuro, ela está de pé na tua vida. Deus tem uma grande obra para você. As pessoas podem te olhar como uma pessoa iletrada, não especializada em uma área, mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus, ele vai te usar poderosamente na área que você está atuando hoje. Deus, ele tem um propósito lindo para a tua vida. Deus, ele tem um propósito maravilhoso para a tua história. Então se prepara, porque o Senhor te chama para ser o pescador de homens, ganhador de almas, uma mulher, um homem que atrai os céus à terra. Se prepara, pois grande é a obra e o mestre dos mestres está chegando na sua direção. E aqui vai mais um Curiosidades da Bíblia. Deus te abençoe!